Levanta suas mãos e diga: Pai, eu te amo. Eu te adoro. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo quanto há em mim. E tudo o que tenho. Louve ao Senhor. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar para o nosso momento do culto de ofertar, de dizimar. Dizimar e ofertar é algo que nasce do coração da gente. Eu estava pensando agora, antes de vir aqui, para ministrar esse momento, o quanto eu sou grata a Deus por tudo quanto Deus tem dado, realizado e feito na minha vida. E eu cultivei esse amor em ofertar e dizimar, e tem uma polêmica nisso. Irmãos, quem cria polêmica não gosta de dar. Essa que é a verdade. Porque quando você gosta de dar, você quer ter sempre para dar. Eu li na minha adolescência um livro do Pon Yang-Shu, na época era esse o nome dele, que faleceu ano passado, David Chong. É um missionário ali na Coreia, que pegou uma Coreia detonada, um povo pobre, um povo pós-guerra que mendigava o pão. Não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha lavoura, não tinha... Tudo tinha sido praticamente destruído pela guerra, pelas bombas. E ele foi para lá. E ele começou a fazer diferença. Ele foi como missionário. E ele não pegou o melhor hotel, porque não existia. Ele não pegou um hotel básico naquela nação, porque não havia. Mas ele se apegou a Deus com amor. E ele fez um combinado com Deus. Pai, eu vou viver pela fé e vou ensinar aquele povo a prosperar. E foi a igreja deste homem de Deus, David Chong, que se tornou a maior igreja do mundo inteiro e que mudou toda a história da Coreia, porque na cabeça do irmão David, que foi um missionário, ele ensinou o seu povo a ser fiel no pouco, ensinou o seu povo a ofertar, ensinou o seu povo a dizimar. Um dia uma senhora chegou para ele e disse assim: mas pastor David, eu estou recebendo 1 quilo de arroz, como que eu vou tirar o dízimo? Não tenho dinheiro, não tenho mais nada. Como eu vou dar o dízimo desse quilo de arroz? Ele falou assim: isso aí é espiritual. Eu vou te ensinar como. Pegou o quilo, abriu o saquinho do arroz, dividiu em 10 partes e tirou uma parte. E falou: essa é do Senhor. E foi para a igreja. E esses montes de 10% de arroz sustentaram outras famílias, outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente tem esse coração para aprender, para ser ensinável, para não ficar buscando, criando polêmica daquilo que a gente já recebeu de Deus, tudo. Deus não economizou quando criou o céu e a terra, o mundo e tudo que nele há. Amém, igreja? Então, eu aprendi assim. E desde então, todos os anos do meu aniversário, Deus me dá muitos presentes. Eu sou muito abençoada financeiramente também. E tudo que eu ganho, irmãos, eu tiro dízimo, eu tiro uma oferta especial para ação social, eu ajudo uma pessoa que está precisando em espécie, dando o dinheiro, porque eu não tinha aquele valor e Deus me deu, e eu sou grata a Deus. Assim como nós recebemos, nós entregamos. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Não é para menos que hoje todos nós temos algo da Coreia na nossa casa, temos algo da China na nossa vida, né? Mas esse homem fez diferença ali, e a igreja faz diferença até os dias de hoje. Obrigada, Jesus. Um dos meus sonhos é um dia poder ir lá, me alegrar, participar de um culto com ele, sem entender a língua,
ou entendendo, porque o Espírito de Deus pode todas as coisas, pode me dar essa capacidade de interpretar e falar a língua coreana, chinesa, americana, espanhola e turca, e o que vier, porque, diga comigo, o Espírito de Deus é poder. E quem crê verá a glória de Deus. É isso. E lá no Salmo 127:2, que eu quero compartilhar com você agora, diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Essa é na versão NVI, Nova Versão Internacional. Mas o que quer dizer isso? Que Deus, Ele tem um amor tão grande por nós, que Ele concede, Ele dá enquanto nós dormimos. Ele dá o sono, Ele dá a paz, Ele dá a tranquilidade, Ele dá a certeza das coisas que nós esperamos. Materialmente falando agora, seja um trabalho, seja saúde para trabalhar, seja um emprego, um negócio, seja começar de novo, começar do zero, seja a casa para morar. Aliás, isso está garantido: casa para morar, veste para vestir, comida para comer. Amém. Mateus capítulo 6, vai lá e confere. Às vezes a gente fica derrotado e perde o sono, porque quer só trabalhar, ganhar dinheiro. Mas está escrito que Deus, Ele dá e concede enquanto nós dormimos. E tem gente que perde o sono porque quer mais dinheiro, perde o sono porque está endividado, perde o sono porque está ansioso com o dia de amanhã. Quando lá em Mateus capítulo 6, 25, Jesus falou com os discípulos e fala conosco hoje, porque somos discípulos de Jesus hoje, aleluia. Eu tenho orgulho disso. Quem mais eu vou seguir? A não ser o que Ele falou, o que Ele fez, como Ele agiu, como Ele ensinou, como Ele mandou que eu fizesse. Por isso, irmão, onde você está aqui, você está empregado, louve a Deus, você tem pensão, é aposentado, tem negócio, tem dinheiro em caixa, louve a Deus. Mas de tudo que Deus tem te dado, ande em paz, seja generoso, põe a cabeça no travesseiro e tenha tranquilidade que você abençoou a família de Deus, a casa de Deus na terra. Abençoa a sua família, seus familiares, seus irmãos, o pobre, o necessitado, quem não tem renda nenhuma, não tem renda, mas o Senhor concede dar àqueles que esperam nele. Amém? Que eu e você esperemos no Senhor, que a cada dia você veja a sua situação financeira como um caminho para você prosperar e avançar na dependência daquele que traz paz, daquele que dá saúde, trabalho, renda, recurso, suprimento, casa, moradia, alimento e veste enquanto dormimos. Amém? Ele é o Senhor. Levanta sua mão, pega o envelope que tem aí na sua cadeira. Se você não era dizimista, ofertante, passe a ser hoje. Entregue para o Senhor de todo o teu coração. Seja generoso, como Deus é generoso para conosco. Seja você com Ele, com a obra dEle, com a família de Deus na terra. Tira as vendas dos olhos e comece a se sentir um supridor de todos aqueles que precisam. Amém? Feche os teus olhos. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor tem realmente nos dado um sono de tranquilidade a despeito de todas as circunstâncias. Que os nossos irmãos que estão desassossegados, ansiosos, aflitos, desesperados porque estão sem emprego, sem renda, ameaçados de não terem moradia,
porque olham para suas roupas e olham vendo que estão velhas demais. Meu Deus, que cada um aqui seja tocado pelo Teu Espírito Santo, e que a fé cresça dentro desse, que venha uma cura interior na alma, que possamos tomar posse da Tua palavra e viver na abundância que o Senhor sempre deu para os Teus filhos na terra. O Senhor deu para o planeta, o Senhor deu para todas as suas criaturas, e o Senhor deu ao homem, e nós somos Teus. Tomamos posse dessa abundância em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assossegue, se aquete e saiba que Deus é Deus. Entrega a sua oferta. Aí você tem os dados pela igreja online agora. Essa transmissão tem aí embaixo no chat. Os contatos bancários, o CNPJ da igreja. Você pode contribuir com amor, com alegria. Amém? Vocês estão aqui também, nós todos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que cada vez mais você tenha paz na sua vida financeira. Amém? Um beijo no teu coração. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Você que já ofertou, fique de pé aí no teu lugar. Você que já entregou o teu envelope, se você precisa, peça aos nossos oficiais. Nós vamos providenciar aí a máquina para você ofertar. Você que está em casa, os dados bancários estão aí na tela. Fique de pé, erga suas mãos aí na sua casa. Fique de pé também, participe. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Diga uma palavra de adoração a Deus nesse momento. Diga a Ele quanto você o ama. Querido, querida, uma das frases da minha ministração de hoje é essa. Não era para nós estarmos aqui hoje. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se de onde Deus te tirou. Você que ora em novas línguas, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Ora baixai, erebarai, erebarás. Te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu santo e precioso nome. O preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Vem, Senhor. O preço da minha salvação. Usa, Pai, a minha boca, Deus, para abençoar o teu povo. Visita os hospitais, salvação. Traz cura, derrama poder agora. Que caia por terra toda ação do inferno, todo intento de Satanás, toda obra do maligno seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ei, Arabará, Arabará. O preço da minha salvação. Ei, Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Aleluia. Ele pagou. Ei, Arabarás, obrigado, meu Deus, porque o Senhor pagou o preço da nossa salvação. Não era para estarmos aqui, mas o Senhor nos amou. Fala ao espírito de cada um aqui hoje, meu Deus, e de tudo que o Senhor fizer, nós vamos te dar a honra, a glória, o louvor, Paizinho.
Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Aplauda ao Senhor com alegria, mais forte, querido, querida. É para o Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Você pode se assentar, amém, aleluia, glórias a Deus. Tira uma fotinha sua aí, faz uma selfie sua e marca a casa do Pai. Queridos, deixa eu explicar para vocês o porquê dessas coisas. Deixa eu explicar para vocês. Pode sentar. Pega o teu celular e tira uma foto. Eu vou explicar para você como fazer para você poder entender e entender que aquilo que eu falo, querido, não é bobagem, não é besteira. Nós vivemos num mundo. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Quem aqui hoje, que está aqui hoje, nesse pequeno grupo, que você olhando um status de internet, que você olhando um stories, você olhou, não olhou? Quem aqui olhou essa semana o status ou stories de alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha para trás. Você não olhou? Não olha status de ninguém? Não olha? Oi? Ah, mas olha, mesmo que raro, olha. Amém. Levanta a mão, irmãos. Olha para trás. Amém. Obrigado. Agora, a minha segunda pergunta é: quem aqui viu um amigo teu num lugar que ele acha bacana, seja um restaurante? Quem aqui posta foto de comida? Levanta a mão. Vai no restaurante, aquele prato bonito, sobremesa, posta. Quem aqui viu essa semana um amigo teu, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, que orgulhoso postou uma foto e ainda pôs a localização? Viu, bispa? Sabe por quê, queridos? Nós vivemos num mundo digital. E o ímpio tem prazer de, no boteco, eu vou pegar aqui para olhar e para ver, sabe, para você ver, hein? Eu tenho amigo que posta do boteco, né? Ao vivo e a cores, e ele está feliz da vida, e às vezes nós esquecemos dos detalhes. Tem aí, Zé? Amigo no boteco aí também? Tem não. Não? Tem não? Deixa eu ver, ó, tem um monte de igreja aqui agora. Aqui. Os amigos é tudo convertido. Aqui, ó, Rosenir botou o bom dia. Quem mais? Aqui, ó, esperto, publicando do culto da igreja dele. Aqui, ó lá. Posta foto com gente importante. Desceram o sarrafo no da direita. Falaram que ele é o profeta da insalubridade essa semana. Mas quem tira foto com ele, posta foto com ele, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, quem mais? Foto de propaganda da igreja. Obrigado, Zé. O Zé dando uma moral aqui no Stories, né? Postou. Fala nada não. Fala nada não. Pastora Karina, a Ana, postando aqui o pastor Luiz Otávio. Ó o prato saudável da Ana. O jovem, como a Ana agora acabou de publicar, tá vendo? Eu falei, ela correu e já falou, ó, já vou publicar que eu tô na casa do Pai. Amém? Então, gente, eu não vou ficar olhando mais aqui, senão a gente vai passar olhando. Esse aqui é o pastor Jacó? Tá magrinho, hein? Jesus amado. Diga a ele que eu amo. Entendeu então, querido, a importância? As pessoas precisam saber onde você está. O mundo é digital, é uma maneira de pregar. Você que está aí na tua casa, tira uma foto tua aí de frente para a TV, no celular, printa a tua tela,
e posta e marca @Casa do Pai Igreja. É uma maneira de você pregar, é uma maneira de você divulgar o Evangelho. Nós usamos, as pessoas usam, eu vou dizer assim, as redes sociais para tanta coisa. Você já notou? Essa semana eu vi um curso, Seja Afinado. A mulher ensina afinação. E eu confesso, eu me senti tentado, até falei sobre isso. Não seria bom, né, Bia? A igreja agradece os querubins mutantes também, porque, irmão, quando eu abro a boca, só o querubim mutante mesmo para se manifestar. Aí você vê, até isso se vende na internet, sabe? Vende tudo, vende curso de como fazer bolo, como fazer tudo que você possa imaginar. Então, nós precisamos viver aquilo que a palavra nos ensina. Aproveitai as oportunidades. Amém? Isso. Pronto, agora eu vou marcar aqui a Casa do Pai. Escreve aí @Casa do Pai Igreja, porque ajuda a dizer aqui. Pronto. Beleza? Sou eu. Tá aqui. Em nome de Jesus. O legal depois é que aí eu reposto de todo mundo que postou. Ok? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Nós estamos aí na nossa maratona de leitura do Antigo Testamento. Olha, ó, Bispo Vitor já apareceu aqui. Bispo Vitor é craque nisso. Bispo Vitor é craque em stories. Todo dia ele posta, ele ensina como fazer. Ele hoje está com o Samuel. Samuel estava conosco, passou mal à noite, mas acredito que já esteja bem melhor, graças a Deus. A bispa cuidou bem dele. Nós estamos orando por você, Samuel, neto querido do vovô. Obrigado, Gabriela, Bispo Vitor, Ana, Laerte. E aí o legal é que dá para saber, né, irmão? Quem é que marca, quem é que anda em obediência à palavra episcopal. Pronto, agora eu fui chato. Mas às vezes eu vejo que eu tenho que ser talvez um pouco mais chato. Jó capítulo 1, versículo 1 até o 8. O livro de Jó é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Diz a tradição que foi Jetro, sogro de Moisés, que contou para ele a história de Jó, e Jó redigiu então essa história. Sabe o que me chama a atenção? Jetro não era hebreu, Jetro era sacerdote dos midianitas, mas ele conhecia o Deus Todo-Poderoso e conhecia também Jó, um homem temente a Deus. Na Bíblia, nós vamos ver muitos homens falando de Deus, mas você vai ver muito pouco Deus falando de homens. Deus fala de Davi, ele fala: encontrei o meu servo Davi, ungi, ele é um homem segundo o meu coração. Mas Deus fala também de Jó. Quando Satanás vai à presença de Jó, o que é que Deus fala? Você viu o meu servo Jó? Homem justo, íntegro, reto, fiel a Deus. Que privilégio poder ter essa descrição saída da boca do Senhor. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, temia a Deus e se desviava do mal. E Jó tinha 7 filhos e 3 filhas.
Versículo 3 descreve o patrimônio de Jó. Possuía 7.000 ovelhas. Ontem à noite, a bispa às vezes me dá assim umas tarefas que são extremamente complicadas de realizar. E ela me deu ontem uma tarefa que é muito complicada. Vai lá e coloca o Samuel para dormir. Samuel, ele quer aproveitar cada momento. Ele quer viver cada momento da vida. Para ele dormir é uma perda de tempo. E eu comecei a contar para ele a história de Jó. E eu comecei a pregar para Samuel. E eu comecei a contar sobre o patrimônio de Jó. E eu falei para ele: Sam, Jó tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Uma ovelha, ela pode ser tosqueada uma vez por ano. E ela dá 4 quilos de lã a cada tosquia. Então, ao longo da sua vida, uma ovelha, ela vai dar aí 50, 60, talvez 70 quilos de lã. O quilo da lã, em dinheiro de hoje, deve estar em torno de R$60. A lã bruta. E eu comecei a fazer ali uma conta com ele, tosqueando as 7.000 ovelhas, ao longo de toda a vida delas. Querido, é coisa de milhões. É muita grana. Ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos. Um camelo, ele consegue transportar 450 quilos, meia tonelada. E Jó, ele tinha então esse poderio, o poderio da confecção com a lã das ovelhas, o poderio do transporte, da empresa de logística de carga, com 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas. Eu anotei aqui numa tradução, aqui nessa tradução que eu leio aqui também, que é Almeida, fala de juntas, e não quer dizer que eram 500 bois, mas uma junta tinha pelo menos 2 bois, um de cada lado, presos por uma canga, para poder puxar um arado. Trabalho de um trator. Jó tinha essa tecnologia. 500 jumentas. Jumenta era usada para quê? Transporte rápido, transporte de qualidade. Quando Jesus quis entrar em Jerusalém, ele mandou buscar um jumentinho 0 quilômetro. Era o Uber dos dias de hoje. Jó tinha 500 jumentas, 500 jumentos. Isso era o patrimônio de Jó. Tinha muitos servos e servas. Na verdade, Jó era o homem mais rico do Oriente, de todos do Oriente, entre todos. Final do verso 3. E os seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Eles faziam um rodízio de festa na casa dos irmãos, que eram os meninos, 7, e chamavam as irmãs. E eu estava pensando, comparando, nós vamos ler na maratona depois sobre a família de Abraão, a família de Isaac, e depois de Isaac vem Jacó. Lembra dos filhos de Jacó? Tudo boa gente. Ô família abençoada, a família de Jacó. O mais velho teve um relacionamento com uma das mulheres do seu pai. Simeão e Levi desonraram a palavra do pai e mataram toda uma cidade por vingança, por conta da irmã. Judá era homem que tinha 2 medidas.
tremendamente parcial. Depois nós vamos falar sobre a história de Judá e Tamar. E eles entre si eram tão irmãos, tão unidos, que porque José sonhava e era preferido pelo pai, eles resolveram matar José. E você ainda reclamando do teu irmão, da tua irmã, só porque usa a tua roupa. Tá vendo? Só porque pegou a tua roupa. Olha lá, as irmãs arrudas, uma olhando para a outra, tá vendo? É pouco. Pois é. Pois é. Famíliazinha bagunçada essa família de Jacó. Olha para a família de Jó. Eles faziam festa. Cara, a família de Jó era a família do comercial da margarina. Já viu? A mesa posta, suco de laranja, todo mundo sorrindo, feliz da vida, o pão quentinho, a margarina cheia de triglicérides, doida para entupir as veias do teu coração, derretendo ali no pão, dá até vontade, cara. Família da margarina, do comercial da margarina, é a família perfeita. Era a família de Jó. Passado o período dos banquetes, Jó, preocupado, chamava para santificar, verso 5, e levantava-se de madrugada, oferecia sacrifícios, porque ele pensava: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que sempre Jó procedia. Certa vez, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Deus pergunta: de onde você está vindo? Ele fala: eu venho da terra. A primeira coisa que Deus fala para Satanás, verso 8: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Até aqui. Fecha os teus olhos por um instante. Aí na tua casa também, fecha os teus olhos e pede para o Senhor para entrar, mergulhar na presença dele hoje. Não fica do lado de fora. Fala para Deus: Senhor, eu quero me sentar na primeira fileira hoje para receber de Ti, para receber a palavra que eu preciso para ser ministrado verdadeiramente por Ti. Leva-me, Pai, à sala do trono, diante do Senhor eu quero me curvar. Declare: leva-me à sala do trono. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos Pelo novo caminho. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, eterno sacerdote. Ei, arabarachai, arabarás. Leva-me à sala do trono, Orecai, arabarás. pra Te adorar, Senhor. Leva-nos, Pai, leva-nos. Oh, leva-me à sala do trono, Arebachai, pra arabarás. Te adorar, Senhor. Orecandarabachai, arabarás. Adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Pai, sela, Senhor, sela as nossas vidas, abre o nosso entendimento, dá-nos da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia.
E talvez pareça para nós estranhos, por quê? Porque Satanás ele vai até a presença de Deus. Satanás demonstra aqui ter uma importância. Ele tem acesso a Deus, e Deus fala com ele. Mas sabe a primeira coisa, queridos, que eu aprendi aqui lendo o livro de Jó? É que ainda que Satanás ele tem acesso a Deus, Deus sempre é, sempre foi e sempre será maior e todo poderoso. Amém? Porque o diálogo que vem, ele começa já aqui com uma condição de autoridade. E você que é mãe, estou vendo aqui mais mães do que pais, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando a mãe pergunta alguma coisa para o filho, o que ela quer ouvir? Uma resposta, não é verdade? Aí dele se ficar de boca fechada, aí dele, corre risco seríssimo de... Eu vi, queridos, é que eu vejo internet, eu vejo stories, eu vejo reels, eu vejo. Essa semana eu vi um reels, que era esse videozinho, né, curtinho do Instagram, e era o diálogo entre uma mãe e uma filha. E a mãe falou assim para a filha: se você não me obedecer, eu vou te quebrar todinha. E a filha vira para a mãe com muita audácia e diz assim: se você me bater, eu pego meu celular e ligo para o conselho tutelar. E a mãe responde para ela: quando eu te bater, filha, não vai sobrar dedo para tocar nesse teclado. Isso é que é mãe, hein? Dá glória a Deus pela tua mãe. Olha como tua mãe é misericordiosa. Mas quando a mãe pergunta, ela quer o quê? Ela quer uma resposta, porque mãe é autoridade. Quando a mãe pergunta, o filho tem que responder. Quando a autoridade pergunta, o subalterno tem que responder. Deus pergunta e Satanás responde. Por quê? Porque Deus é maior. De onde você vem? De rodear a terra, de passear por ela. Viu meu servo Jó? E ele responde o quê? Claro que eu vi. Quem é que não conhece Jó? O homem mais importante do Oriente, o homem mais rico do Oriente. Mas ele só é assim porque o Senhor o tem coberto de toda a sorte de riquezas. Deus para falar de Jó. O que é que Deus poderia falar do Laerte? O que é que Deus poderia falar de você? Para e pensa nesse momento. Será que o poder de Deus invadindo os corações, já viu? Será que Deus poderia falar algo de você que fosse proveitoso, como ele fala de Jó, descrevendo Jó aqui com essas 5 características? Deus fala quem é Jó: homem justo, íntegro, reto, fiel. Mas Satanás também tem o seu conceito de Jó. E qual era o conceito de Jó? De Jó, pela visão de Satanás, ele é interesseiro. Tira o que ele tem. Tira o que ele tem e vê se ele não blasfema contra o Senhor. E é curioso, queridos, porque Deus parece que entra na pilha de Satanás. Deus parece que entra no jogo de Satanás. Mas eu falei ontem para o Samuel e ele lembra. Eu sei que ele lembra porque ele não esquece os detalhes. Na disputa, no embate, Deus é maior. E Deus determina o limite.
Deus fala para Satanás: pode tocar em tudo que ele tem. E para ganhar tempo, eu vou aqui antecipar, você conhece a história. Pode tocar em 3 coisas dele. Pode tocar no dinheiro dele, pode tocar na família dele, pode tocar na saúde dele, mas na vida você não toca. Você parou já para pensar uma coisa? Deus é aquele que até permite a prova, mas o Senhor determina até onde a prova pode ir. Amém? Receba no teu espírito essa palavra. Não há luta maior que eu e você possamos suportar. Não é porque o diabo estava tocando na vida de Jó que Deus tinha entregue Jó, ou Deus tinha saído do controle. Não, Deus continua no controle. Era apenas para que a glória do Senhor se manifestasse. Era apenas para que o nome de Deus fosse glorificado. Deus conhecia a retidão de Jó, Deus conhecia o coração de Jó. Por isso ele olha para Satanás e fala: pode tocar, porque ele não vai mudar. E exatamente foi isso que aconteceu. Amém? Aleluia. Ah, que alegria, queridos, ver que Jó não muda. Ele quebra da noite para o dia. É má notícia atrás de má notícia. É problema atrás de problema. Os filhos morreram. Vem uma enfermidade. A esposa falando, buzinando no ouvido dele. Mas Jó não arredou o pé da sua posição. A primeira lição que eu aprendi, entre tantas lições no livro de Jó: não sirva a Deus pelo que Deus te dá, sirva a Deus pelo que Deus é. Não tenha uma relação com Deus porque Deus pode te dar alguma coisa, ou você está procurando alguma coisa. Tem muita gente assim, querido, que ele anda atrás de Deus para buscar alguma coisa. Depois que ele consegue aquilo, ele se esquece de Deus. Não. Olha para a vida de Jó. Eu não caminho com Deus pelo que Ele me dá. Eu caminho com Deus por aquilo que Ele é. E a prova vai tornando Jó mais e mais fiel a Deus. A prova vai fazendo com que Jó vá abrindo o seu coração, vá falando daquilo que são as suas fraquezas, os seus conceitos que eram conceitos errôneos que ele tinha com relação a Deus, porque nós não conhecemos a Deus naquilo que é a sua inteireza, naquilo que é a sua grandiosidade. Mas eu olho para o livro de Jó e eu vejo cada vez Jó se afinando mais e mais com Deus. Quantas vezes, querido, que em meio a uma luta, a uma dificuldade, a nossa primeira pergunta é: por quê? Por que Deus permitiu isso? Ou então, aquela pessoa à tua volta pergunta: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que não te livrou? Por que Deus permitiu isso? Olha para Jó, em farrapos, se coçando com um caco de telha, perdeu tudo, sujo, cheio de cinzas, mas o que ele faz? Ele diz: eu vou adorar ao Senhor. A mulher dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele fala para a mulher: mulher, eu vou adorar ao Senhor. Aleluia. Jó estava um caco, se coçando com um caco. Permita-me um trocadilho aqui. Mais vale ser um caco na mão de Deus do que um vaso de desonra nas mãos de Satanás. Amém? Melhor ser um caco na mão de Deus do que um vaso de desonra nas mãos do inimigo. No meio
da tua adversidade, adore ao Senhor. As coisas não saíram do jeito como você queria, adore ao Senhor. Chegou a má notícia, o problema está tocando o interfone da tua casa, adore ao Senhor. Amém? Aleluia. Por quê? Porque a última palavra na tua vida, ela não vem do médico. A última palavra na tua vida, ela não vem do juiz, ela não vem dos homens, ela vem do Senhor. Amém? Aleluia. Erga as tuas mãos aos céus. Adore. Adore. Oh, eu quero adorar, Senhor. Adorar. Ei, Arabarabachai. Eu vou adorar. Ei, Arabarabachai, Arabará. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do A Ele a honra, a Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. a glória e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Deixa eu trazer um questionamento aqui para você. Todo mundo conhece o cântico de Miriam. Lembra? Depois que atravessaram o Mar Vermelho, ela pega o tamborim e ela sai adorando e louvando a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, com todo respeito à minha irmã Miriam. Onde é que você estava antes do Mar Vermelho, quando todo mundo estava literalmente desesperado e cobrando uma postura de Moisés? Sabe o que é isso, irmãos? Depois que Faraó morreu, depois que o milagre aconteceu, é fácil adorar a Deus. É fácil. Sabe o que é difícil? É você estar conectado com Deus, com Faraó no teu calcanhar, para entender o que Deus quer que você faça da tua vida. Porque o povo vai no desespero e fala o que para Moisés? Moisés, ore por nós, porque Faraó está vindo. E nós não ouvimos falar de Miriam e seu tamborim nesse momento. Mas Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Querido, vai ter hora de orar, vai. Mas vai ter hora em que a tua atitude vai ser preponderante. Aleluia. Depois que Faraó morreu, é fácil pegar o tamborim, dona Miriam. Eu quero ver é levantar a vara sobre o Mar Vermelho, na certeza de que algo vai acontecer. Eu quero ver é nós adorarmos a Deus e não abrirmos a nossa boca para murmurar em meio ao problema, em meio à adversidade. Eu quero compartilhar com você aqui 3 fases na vida de Jó. 3 fases. E convidar você para acompanhar o nosso estudo na maratona, ler os capítulos de Jó, para que a gente possa entender um pouquinho mais. A primeira fase da vida de Jó é o momento da bênção. É a vida confortável por causa daquilo que é a graça de Deus. Todos nós queremos isso, todos nós fazemos planos para ter uma vida estável, para ter uma vida confortável, para termos uma família ajustada, para termos muita saúde,
porque baseamos a nossa felicidade nisso. É aquela pessoa que pode dizer assim: eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho do que reclamar. Jó capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens o quê? Íntegro. Repita comigo: íntegro. Amém? Até aqui. No meio de toda aquela confusão, Jó não reclamava. A mulher de Jó chamou isso de integridade. Enquanto nós estivermos aqui na terra, dois elementos vão acompanhar a nossa caminhada: Satanás e o Senhor. Enquanto estivermos aqui na terra, o conflito, ele vai sempre existir, e os dois têm propósitos, é óbvio, bem distintos. E aí tem uma coisa que eu quero chamar a tua atenção. Quando eu estou numa situação muito confortável, talvez eu não dê o devido valor para aquilo que eu tenho. Pare e pensa nisso. Eu não posso acreditar que Deus escreveu esse livro, todo ele, a Bíblia, e também o livro de Jó, se isso não for para ter uma aplicação prática e proveitosa para a nossa vida. É óbvio, eu não vou orar aqui para nós entrarmos no processo de Jó, não é isso. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que quando nós estamos ali numa condição confortável, nós muitas vezes esquecemos da nossa gratidão a Deus e até mesmo não valorizamos tudo aquilo que Deus nos dá. Reclamamos, quanto mais tem, mais quer. E eu parei para pensar, ontem pela manhã eu estava, já era depois do almoço, depois do meio-dia, e eu estava pensando justamente sobre isso. Essa segunda fase na vida de Jó, esse momento confortável. Não quero orar para que nós passemos por luta, não é isso. Mas eu quero orar para que nós entendamos e aprendamos a ter um coração grato diante de Deus. Primeiramente, a termos um coração grato diante de Deus. Segundamente, se é que eu posso usar essa palavra, para entendermos que Deus sempre tem mais para nós. Deus tem sempre mais, por isso você pode buscar, por isso você pode desejar, por isso você pode se esforçar. A partir do momento em que você achar que já está bom, você vai começar a retroceder, você vai começar a andar para trás. Então, esse estado de conforto de Jó me chama a atenção para essas duas coisas. Primeiro, gratidão a Deus. E segundo, não me conformar, não me deixar assumir a forma daquela situação. Era o ano de 1980, nós morávamos num bairro, nessa época eu morava com meu pai, com a minha mãe, e eu era solteiro ainda, e nós morávamos num bairro em Santos chamado Campo Grande. Era um apartamento térreo na rua Pedro Américo, número 200, e nós tínhamos um gato, e esse gato chamava Kika. Por que o gato chamava Kika? Porque ele veio pequenininho para casa, nós achamos que era fêmea, pusemos o nome de Kika, e aí depois descobrimos que não era a gata Kika, mas sim o gato Kika. Parece até coisa de alemão, né, irmão? O gato Kika. E o Kika achava que ele era mecânico, ele vivia se enfiando embaixo dos carros, na rua, o apartamento era térreo, ele saía pela janela, arrumava confusão, voltava todo estrupiado e entrava dentro de casa.
Mas o Kika tinha uma poltrona que ele achava que era exclusividade dele. E essa poltrona era uma poltrona já de um certo uso. Sabe aquelas poltronas que tinham umas tiras de pneu embaixo, assim, de borracha? E aquilo foi cedendo e fez o formato do gato. E era um cesto. E o gato vinha e deitava ali. Então, às vezes eu estava assistindo televisão, sentado na poltrona do Kika, ele aparecia, miau, miau, em volta, miau, miau. Enquanto eu não levantava, ele deitava e ficava se lambendo, feliz da vida. O caso é que se tinha uma visita em casa, era a mesma coisa. Para ele pouco importava. Eu me lembro uma vez, uma irmã da igreja foi visitar minha mãe, e ele entrou pela janela da sala, vindo da rua, e ficou em volta da irmã, miau, miau, miau. Ela falou, ele gostou de mim. Ele falou, não, é da poltrona que ele gosta. Levanta aí, irmã, deixa ele deitar. Ela, como é que é isso? Senta aqui, irmã, desse lado. A irmã levantou, ele rapidinho foi lá e deitou naquele lugar. Sabe o que eu aprendi com o Kika? Talvez Deus tenha um lugar melhor para a gente, mas você já acostumou com aquilo, você já conformou com aquilo, você já assumiu aquela condição. Lugar confortável não é o que apenas te faz esquecer da ingratidão a Deus. Lugar confortável é muitas vezes aquilo que faz com que nós aceitemos menos do que Deus tem para nos dar. Deus muitas vezes permite uma determinada luta para isso, para te empurrar, para tirar você daquilo que é o teu lugar de conforto. A segunda fase na vida de Jó é quando, depois que ele perde tudo, vem as reflexões e os questionamentos. E Jó recebe a visita dos seus 3 amigos: Bildade, o suíta, Elifaz, o temanita, e Zofar, o naamatita. Curiosamente, nenhum desses 3 nomes é hebraico. Vai aparecer um 4º amigo, Eliú, e esse sim tem um nome hebraico. E os amigos de Jó, eles vêm até Jó para quê? Eles vêm até Jó aparentemente para consolar a Jó, mas parece que no decorrer da reflexão, do questionamento, eles passam a estabelecer uma situação de explicação porque Jó estava vivendo aquilo. E por que isso acontece? É porque nós precisamos muitas vezes e queremos entender. Eu digo precisamos, é uma necessidade nossa. Nós queremos entender o que está acontecendo. Por isso as perguntas: ai Senhor, por que aconteceu isso comigo? Para que aconteceu isso comigo? O que foi que eu fiz de errado? Por que as coisas justamente não mudam? Olha aqui o capítulo 7, no versículo 1. Jó, capítulo 7, verso 1. Por acaso o homem não tem trabalho árduo sobre a terra? Não são seus dias como o de um assalariado? E aí você vai ver questionamentos aqui no 7 e no 16, no 17, no 18, no 19, no 20, no 21. Por que não perdoas o meu pecado? Por que não tiras a minha maldade? Os questionamentos de Jó, eles começam a aflorar e a se manifestar. E aí eu começo a entender aqui algo que pode trazer um caminho de paz em meio à dor, em meio aos questionamentos. Por quê? Lendo os comentários dos amigos de Jó, e os 3 primeiros amigos, eles tinham um conceito.
o conceito de que Deus estava punindo a Jó, Eliú, quando ele vem, você vai ver na leitura, ele traz um conceito de correção, é diferente da punição. Os 3 primeiros amigos eram do tipo Zeus, olha, manda um raio na cabeça de Jó, porque Jó pecou. Eliú traz o conceito da correção, Deus quer corrigir o teu caminho, porque Ele enxerga algo de bom em você. Pois bem, eu fiz uma peneira aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa, em meio à reflexão, ao questionamento, deixa eu fazer uma pergunta para você: de quem é que você tem dependido? De quem é que você tem dependido? Tem dependido da tua saúde? Jó perdeu a saúde. Tem dependido do teu salário? Você pode ficar sem salário. Tem dependido do seu emprego, daquilo que você tem? Jó perdeu tudo, da noite para o dia, querido. Eu conheço gente que tá na igreja, sim. Não, ainda bem, né, que está na igreja. As pessoas precisam saber onde você está, querido. Estou na igreja. Na igreja, estou aqui no altar. Tangedor do Bispo Laerte. E aí, voltando aqui, né, na questão do questionamento, da reflexão, eu conheci gente que era milionário e que os filhos viviam uma vida folgada, e hoje o pai morreu, perdeu-se tudo, e a situação do filho está tremendamente, dos filhos, está tremendamente complicada. De quem é que você depende? Olha aqui no capítulo 8, verso 5. Bildade, o suíta, falando: mas se te empenhares em buscar a Deus e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso. Sabe qual é o que diz uma outra tradução? Mas se dependeres de Deus, se buscares a Ele. E aqui eu começo a enxergar, querido, até, eu não quero estabelecer um conceito de rótulo para Jó, para os seus amigos, mas eu quero pegar a palavra, eu quero peneirar a palavra e perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso tirar de útil? Sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou isso aqui, o próprio Bildade falando para Jó: aquele que depende de Deus, aquele que busca Deus, aquele que busca o Todo-Poderoso, verá o Senhor se levantar por ele agora mesmo e te restaurará com justiça. Jó capítulo 8, verso 5 e versículo 6. Amém? Aleluia. E aí nós podemos olhar na Bíblia e o que nós vamos ver? Nós vamos ver que muitos homens de Deus puderam ter essa experiência, a experiência de depender do Senhor. Eu gosto muito da experiência de Elias. Deus levanta Elias em meio à fome, Deus levanta Elias em meio à crise, Deus levanta Elias em meio a um conceito de miséria. Mas como é que a gente começa a conhecer Elias, o filho de Safate? É em meio ao milagre da dependência de Deus, porque o Senhor fala para ele: levanta-te, vai lá para o ribeiro de Querite. Era um lugar completamente deserto, lá não tinha nada, mas o Senhor já tinha uma promessa para ele: você vai beber da água do ribeiro, e os corvos, eles vão te sustentar. Amém? Aleluia, querido, só por isso já era para nós estarmos dando glória a Deus, e aleluia, só por isso já era para dizer: Senhor, já entendi a mensagem, captei, amado mestre, captei a mensagem, amado mestre. É para depender do Senhor. Vai para o ribeiro. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, já ordenei aos corvos que te sustentem. Está aí, Samuel? Já ordenei aos urubus, os urubus que ficam ali no alto da Boa Vista, só esperando a oferenda.
A gente passa pelo Alto da Boa Vista e o Samuel estava dizendo: vô, eles são muito inteligentes, né? Ele fica esperando ali, bota oferenda aí que eu tô com fome. E hoje a gente vinha passando lá e ele falou: olá, vovô, já tem lá uns lá comendo lá. Esse mesmo. Agora olha que coisa interessante, Samuel. Pregar para o meu neto é a coisa mais fantástica que tem. Deus falou para o corvo: o corvo não vai comer, o corvo vai trazer. Eu comecei a trabalhar cedo, bem cedo. E um dos meus empregos de cedo foi lá em Santos entregando marmita. Eu nunca vi isso aqui no Rio de Janeiro não. A Bispa Somi sabe o que é. É umas panelinhas, Sônia, de alumínio, que encaixa uma na outra e tem uma alcinha. Mas tinha Jaci, tinha. Era isso. Numa vinha o arroz, noutra vinha o feijão, noutra vinha a mistura, noutra vinha a salada. E aí, o requisito era ter uma bicicleta. E aí punha uma caixa atrás, a caixa era daquela de legume da feira, amarrava com arame e colocava ali todas as marmitas. Primeiro fazia o seguinte, assim, 10 horas da manhã você já fazia o recolhe. Você passava na casa do cliente pegando a marmita que tinha entregue no dia de ontem. Levava na pensão, a marmita era higienizada, a comidinha colocada e você ia entregar a marmita. E um dos requisitos, além da bicicleta, além da caixa de legume da feira devidamente amarrada, era não andar em alta velocidade para não entornar o caldo do feijão. E se isso acontecesse, tinha um paninho que você passava. E trabalhávamos eu e um outro garoto. E o patrão sempre dizia para mim, chegava lá 10 horas da manhã, ele falava: vai almoçar. E eu não queria almoçar, queridos. Para mim era muito cedo. Ele: vai almoçar. E eu falava para ele: não precisa, depois eu como. E às vezes eu não queria nem comer aquela comida, eu queria comer a comida de casa. Mas ele fazia questão que eu comesse. Um dia, trabalhava eu e um outro garoto. E eu cheguei, já saí da minha casa recolhendo as marmitas. Quando eu cheguei, eu não vi a bike do outro garoto lá. Eu falei: ele está atrasado. Cheguei primeiro. E eu perguntei lá para o fulano, eu não lembro qual era o nome dele, mas era o senhor Fortão, bigodudo. E eu perguntei para ele: cadê o fulano? Ele falou: mandei ele embora. E eu fiquei assustado. Você imagina? Garoto de 12 anos, ouvindo falar de desemprego já. E naquela época não tinha seguro-desemprego não, querido. E aí ele falou: mandei ele embora por uma coisa. Lembra que eu sempre te falo? Come, almoça. Aí eu falei: ele não quis comer também. Eu já pensei: vai me mandar embora porque eu não quero comer. Eu já vou comer agora. Eu falei: não, só pode deixar que eu já vou almoçar. Ele falou: não é isso não. Precisa comer antes, que é para não desejar a comida do cliente. Eu descobri que ele comia as almôndegas no meio do caminho. A marmita saía com 6 almôndegas, só chegava com 4. Até que ligaram para o seu bigodudo e reclamaram com ele. E ele contou as almôndegas e ligou para a pessoa e falou: me fala quantas tem. E só chegaram 4. E o garoto abria no meio do caminho e comia. É o corvo. É o natural. Lá está o corvo no alto da Boa Vista esperando a oferenda. Agora, o depender de Deus, querido, é uma via de contramão, onde o sobrenatural do Senhor se manifesta. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu já determinei, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Amém? Depender de Deus é viver o sobrenatural. Em meio à luta, em meio à dificuldade, faça a tua escolha. Eu vou depender do Senhor. Eu não quero questionar, mas eu quero viver Jó, no versículo de número, capítulo 8, verso 5. Eu vou buscar a Deus, eu vou fazer a minha súplica ao Todo-Poderoso. E sabe o que me anima na história de Jó? De Elias?
foi que chegou uma hora que o ribeiro secou. Chegou uma hora em que o ribeiro secou. E talvez as pessoas tenham dito assim: e agora, Elias, como é que vai ser? Dependeu de Deus até agora, mas agora o ribeiro secou. Querido, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da tua dependência de Deus. Entenda isso. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Não se desvie, não se desvie, porque não é olha, não é porque o ribeiro secou que Deus deixou de ser Deus. Sabe o que acontece? Eu vou falar para você. Quando o ribeiro seca, eu não vou falar nas nossas vidas, não, eu vou falar na minha vida. Quando o ribeiro seca na minha vida, aí eu já começo na minha proatividade humana, querer procurar uma saída. Sabe o que aconteceu quando o ribeiro secou? Deus falou para Elias, porque aí talvez tenha gente que fale assim, né? Mas Deus já providenciou uma outra saída para Elias. Querido, a outra saída era mais insana, mais doida do que a primeira. Os ribeiros secam e você pensa o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo que me dê segurança. Sabe quando é que eu vou conhecer se alguém serve a Deus mesmo? É quando o ribeiro seca, é quando vem o questionamento e Deus dá uma ordem doida para ele, e naquela ordem está o escape. Porque o que foi que Deus disse para Elias? Você conhece a história. Agora o ribeiro secou, então levanta-te e vai para Sarepta. Elias já estava craque em viver o sobrenatural, em ver o corvo não comer a comida dele, mas trazer comida para ele. E Elias imaginou: lá em Sarepta deve ter um ribeiro enorme, lá em Sarepta os corvos vão. Não, Elias, lá é diferente, lá é outro estágio, lá é outro nível, porque eu quero levar você, Elias, para uma caminhada que vai te acrescentar. Elias, para de ficar vivendo do teu passado, para de ficar vivendo das coisas que os outros viveram. Eu quero te levar para novos desafios, Elias. Lá você vai morar na casa de uma viúva, e a viúva vai te sustentar. Está faltando milagre no meio do povo de Deus, querido. Sabe por quê? Porque nós queremos continuar pedindo a Deus para que o ribeiro de Querite volte a gerar água. Porque lá em Querite tinha água, mas agora não é Querite, agora é Sarepta, agora é na casa da viúva. Eu imagino Elias Lafayette chegando: oi, dona viúva, tudo bem? Ele imaginando: deve ser a viúva mais abastada, o marido dela deve ser um alto funcionário público aqui em Sarepta, morreu, deixou uma pensão maravilhosa para ela. Eu vou também desfrutar dessa pensão. Quando ele chega lá na casa da viúva, a viúva não tinha nem para ela comer, querido. A viúva não tinha nem para ela comer. E a viúva já dá as boas-vindas para ele: tua serva, eu fui designada por Deus para te servir, mas eu não tenho nada, senão um pouco de farinha, um pouco de azeite. Aleluia, que bom que Deus não mandou eu lá, porque senão eu ia dizer: ô dona viúva, desculpa, foi mal aí, sabe por quê? Eu acho que houve algum problema aqui na conexão, download não completou, o arquivo está quebrado, eu vou voltar lá para Querite, a senhora come seu pãozinho, faz o seu bolinho. Você lembra do que a viúva falou para Elias? Tua serva não tem nada em casa, senão o quê? E o que ela falou que ia fazer?
vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer. Na tua escassez tem a saída para aquele que já se conformou com a morte. Guarda isso no teu espírito. É assim que estou falando de Jó, viu, irmãos? Não estou falando de Elias, não. Estou falando de Jó, da fase do questionamento, da fase da escassez. Elias chegou naquela casa, e se Elias quisesse ser o racional, o bonzinho, se Elias fosse, sabe, ali do tudo certinho, sabe o que Elias ia dizer? Então, querida, eu não posso fazer nada, come você, come o teu filho, e vocês vão morrer, porque a responsabilidade não é minha. Elias foi o cara mais ousado que eu já vi, mais cara de pau. Você não vai morrer, você também não vai comer, você vai fazer o bolo e vai trazer para mim e eu vou comer. E Deus vai resolver o nosso problema. Porque o problema da viúva era o problema de Elias também. A viúva falou, eu vou morrer. Elias falou, não, vou morrer também. Porque Deus falou que ela vai me sustentar. Essa mulher não pode morrer. E a bispa Suami sabe, eu tenho as minhas teorias com relação a Elias e a viúva depois. Está em casa, ela serve ele e tudo mais. Elias desimpedido, ela desimpedida. Quando a gente chegar no céu, não se estranhe não se você perguntar para Elias, Elias casou com a viúva? Ele vai dizer, ué, por que não? Ué, vocês nunca pararam para pensar nisso? Sabe por quê? Não, porque a gente, Bia, porque nós, Lelê, estamos envolvidos muito naquilo que é a retórica da palavra, naquilo que é o calvinismo ou o arminianismo da palavra, naquilo que são as teorias da palavra, e muitas vezes nos nossos próprios problemas, nós não paramos para pensar que as coisas muitas vezes são mais simples. Não é teologia, o nome aqui é casa do Pai. Não é a casa de Elias e a viúva, não. É a casa do Pai, mas não tem problema nenhum. Sabe o que tem problema? Tem problema quando eu não acredito no Deus de Elias. Não é pecado achar que Elias casou com a viúva e viveram felizes forever, não. Pecado é eu não confiar em Deus. Isso é pecado. Pecado é eu deixar de fazer coisas porque eu tive medo. Por quê? O que a palavra fala? Aquilo que eu não faço por fé é o quê? É pecado. Eu não estou falando para ninguém fazer loucura. Não, não. Estou falando para nós vivermos a dependência de Jó, no meio da luta, no meio do questionamento. Não foi assim com Davi? Você quer ver? Vou ler rapidinho, 1 Samuel. Põe para mim aqui, Bia, 1 Samuel 22, verso 2 em diante. 1 Samuel 22, verso 2 em diante. Quando ele vai lá para a caverna de Adulão, juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens, verso 3, de lá Davi foi para Mispá em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá, e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. E Davi foi para a floresta de Herete. Essa é outra pregação, mas o que eu quero dizer para você é, Davi já estava com tudo arrumado em Moabe, mas aí o profeta fala, não dependa de Moabe, Davi, não dependa de Moabe. Como também o próprio Deus falou para Davi, quando ele tenta fazer uma aliança com Keila, e ele havia livrado Keila, ele havia livrado o rei de Keila,
E aí ele pensa: agora o rei de Keila vai me ser favorável, eu vou fazer uma aliança com ele. E aí o que Deus falou: o teu negócio não é com Keila, Davi. O teu negócio não é com Moabe. O teu pai e a tua mãe até podem ficar lá, mas o teu negócio é comigo. O teu negócio é comigo. Amém? No meio da crise, da dificuldade, aprenda a depender do Senhor. A segunda coisa, no meio da reflexão e do questionamento, é que Deus usa determinadas situações para nos tratar. A prova tem um fim proveitoso. Jó capítulo 8, verso 6. Ali Bildade ainda falando, ele fala no 5: se buscares a Deus ao todo, o poderoso. Aí no versículo 6 ele fala: se você for íntegro e puro, sabe? Então Deus muitas vezes vai usar a luta para tratar a nossa integridade, para tratar aquilo que é a nossa pureza. Por isso que eu disse para você, nós precisamos aprender acima de tudo a ouvir a voz do Senhor, a saber o que Deus quer. Para de ficar lidando com regra, para de ficar lidando com aquilo que os outros vão dizer. Eu quero saber, sabe, querido, eu quero encorajar você a ouvir essa palavra e buscar a tua própria experiência com Deus, para andar em retidão e pureza. Sim, mas para aprender a ouvir a voz de Deus, para sentir a Deus, para esperar e ser amadurecido em Deus. Eu vejo que o grande problema da igreja é que a igreja muitas vezes ela age como criança. Ela age como criança. Olha aqui, eu estou lendo o capítulo 8, né, de Jó. Olha o verso 8. Vê para mim, Bia, Jó capítulo 8, verso 8. Pergunte às gerações anteriores, vejam o que seus pais aprenderam. Verso 9. Nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Sim. Mas tem que ter um tempo, querido, em que eu preciso aprender o caminho de Deus, em que eu não vou mais depender do meu pai, em que eu não vou mais depender da minha mãe, em que eu vou aprender a fazer o que tem que ser feito. Isso é caráter tratado, porque aprendizado traduz aquilo que é a qualidade. Já viu o que diferencia? Vou pegar aqui um exemplo que foi um exemplo que hoje que eu entrei aqui na igreja, Deus me lembrou. Minha mãe, Dona Noemi, é costureira. O que diferencia uma boa costureira de uma costureira ruim? Acabamento, não é? Qualidade, capricho. Sabe, isso é coisa que a gente precisa ir se esmerando, buscando cada vez mais. A igreja precisa ter qualidade, qualidade vem com aprendizado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Só Deus mesmo fazer isso na minha vida. Depois você procura na internet camisetas Lightning Bolt. Lightning Bolt quer dizer trovão, ruído, o relâmpago, essa coisa toda. E foi uma camiseta de moda dos anos 80, final dos anos 70, que ela tinha uma estampa grande nas costas e o logotipo aqui na frente. Só que era uma camiseta muito cara, e eu queria uma camiseta daquela, e eu não tinha. E um dia eu levei a minha mãe, a camiseta era o produto mais barato da loja, para passar na frente da loja, para convencer a minha mãe para comprar uma camiseta daquela.
Porque ela só costurava o quê? Tecido plano, ela não costurava malha. E aí, eu levei ela dentro da loja, irmãos. Foi a maior vergonha, porque ela não comprou a camiseta. Ela olhou assim e falou, tá visto, vamos embora. E na loja tinha camisas muito mais caras. Tinha umas camisas assim de tecido plano. Loja de surfista, como é que era a camisa? Toda florida. Toda florida. Ciclone foi bem depois, mas era isso mesmo. Alamoana é dessa época. E eu vi que a minha mãe parou de frente à camisa florida, irmãos. E eu falei, porque o Senhor, meu Deus, Ele luta a minha causa e toca no coração da sua serva. Eu pedi uma camiseta, ela vai me dar a camisa cara. E ela falou, tá visto, vamos embora. Estou todo arrepiado, irmãos, porque só eu sei o que eu passei aquele dia com a minha mãe. E nós fomos para casa. E no sábado, eu ia na igreja no sábado, e ela sempre me ensinou a colocar a melhor roupa. Ela fez uma surpresa para mim, ela fez uma camisa florida para mim. Eu vou descrever a camisa para vocês, porque ela sempre usou o tecido que sobrava de alguma coisa que ela fazia. Então a camisa tinha uma estampa desse lado, uma estampa desse, um pano liso nas costas. A manga era do pano liso, a manga era do pano liso, e o bolso, o bolso era do mesmo tecido desse, e ela costurou, encaixou a florzinha certinha. E quando eu olhei aquilo, eu falei uma frase bíblica: sangue de Jesus tem poder. Lá vou eu vestido de roupa de remendo, Noêmia, roupa de retalho. Somi sabe do que eu estou dizendo. E ela falou: você vai vestido com essa roupa porque foi a sua mãe que fez. E eu usei outra frase bíblica: ó céus, caí sobre a minha cabeça, montes, derrubem-se sobre mim, que a terra me trague agora e não me faça passar tal vergonha. E aí ela usou uma frase bíblica: dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Abre bem a tua boca e eu a encherei de tapa. Salmo 81, não fala de tapa, né? Fala, abre bem a tua boca e eu encherei. Com a minha mãe era de tapa. Eu pus a camisa e fui, irmãos. Aquele dia eu demorei para chegar. Quando eu cheguei, a classe da escola sabatina já tinha começado. Se é domingo é dominical, se é no sábado é sabatina. E quando eu entrei, todos os adolescentes olharam para mim. E eu fiquei ali parado. E eu queria sair correndo. E todos eles olhando. E aí a professora da classe falou assim: entra, Laerte, e senta. E eu entrei e sentei. E sentei do lado de um garoto que chama Arthur Alberto Nonato Júnior. A bispa Somi conhece. E o Arthur Alberto Nonato Júnior, o nonatinho do Zé Menino, ele olhou para o lado e falou: cara, que camisa é essa? Eu falei: deixa quieto. Ele falou: onde é que tu comprou? Eu quero comprar uma para mim. Eu falei: essa classe tá cheia de maluco. Cutucando nas minhas costas, Isaías de Paula Júnior, popular vaiado. Fala, vaiado. Cara, camisa maneira é essa? É da Bolt? Coleção nova? Eu falei: melhor, é da tia Noêmia. Todo mundo foi pedir para a tia Noêmia fazer camisa. E a tia Noêmia ganhou uma grana boa, mas o melhor de tudo, eu tirei onda. Sabe o que eu estou dizendo para você? Caráter tratado. Deus tem mais para fazer.
Vocês vão conhecer minha mãe, vocês vão perguntar para ela. E ela vai contar para vocês os detalhes. Ela vai contar para vocês os detalhes. Eu nem sei se ela está assistindo. Aprenda a depender. Deixa Deus tratar teu caráter. É isso, né, Zé? Deixa o Salvador, com o teu amor, te ajudar, te guiar. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa o Salvador com o seu aleluia. Te ajudar, receba. Te guiar. Receba no teu espírito essa certeza. Com o teu amor, deixa te ajudar. Deixa, Jó, deixa. Os amigos estão falando, estão dizendo, mas eu sou o teu Deus. Aceita o seu perdão. Deixa. Com o seu amor te ajudar. Aleluia. Em terceiro lugar, durante o nosso processo de reflexão, de questionamento, de tratamento, o que acontece? As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser influenciadoras. Eu costumo dizer, você já parou para pensar uma coisa? Jó perdeu tudo que tinha, por que ele não perdeu a mulher? Meu TCC na Faculdade de Teologia Sul-Americana foi sobre a mulher de Jó. Tem duas versões que eu estabeleci ali. E fui aprovado com a nota máxima, porque a despeito de tudo é algo muito sério. Primeiro, Jó não perdeu a mulher porque a mulher fazia parte do tratamento de Deus e a influência de Satanás na vida dele. Porque uma mulher que manda uma dessa, amaldiçoa o teu Deus e morre, é uma mulher usada, né? É usada pelo capeta, mas é usada. E a segunda hipótese foi o seguinte, que tudo que Jó perdeu, Jó recebeu o quê? Em dobro. E Deus sabia, Deus não dá provação maior que você não possa suportar. Deus ia dar duas mulheres daquela para Jó, ele não ia aguentar e ele ia cair da fé. Então Deus falou, não vou tirar a mulher para tu não ter que receber em dobro, tá? Tem mais coisa de Jó, mas não vai dar tempo para eu falar para você. Capítulo 11. Abre aí comigo aí em livro de Jó, no capítulo de número 11. Depois você dá uma lidinha em casa, com os detalhes. Fiz aqui algumas anotações. É Zofar que fala, né? No versículo 2 ele diz, ficará sem respostas. Esse turbilhão de palavras será comprovado o que diz esse falador. Ficará zombando sem que ninguém te envergonhe. Você fica dizendo, a minha doutrina é pura, eu estou limpo aos teus olhos. Ah, se Deus falasse, abrisse os olhos contra ti. E Zofar desce o sarrafo em Jó. Zofar vai ali falando do que ele conhecia de Deus para Jó. E não era nada agradável. Por que Deus permitiu aquilo? Porque aquilo estava tratando justamente o seu servo Jó. Então, durante esse processo de questionamento, muitas vezes nós não vamos ver a justiça que nós queremos. Mas entenda uma coisa, Deus continua no controle e Ele vai tratando. Quer um texto lindo de Jó? Jó 14, versículo 7. Jó 14, verso 7. Pois para uma árvore a esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Verso 9. Ela brotará ao cheiro das águas. Amém?
Eu não estou vendo a justiça de Deus, não importa. Ainda que seja cortada, ela vai brotar. E a terceira fase, eu já vou encerrar, é a frase do resultado. Porque tudo aquilo que Deus permite, toda experiência, é para que nós conheçamos verdadeiramente a Deus. Eu gosto muito. Deus está lá do céu olhando, está todo aquele falatório, Jó cheio dos seus porquês. E aí no capítulo 38, vai comigo aqui, eu nem me dei conta, irmãos, fico contando historinha aqui, nem vi que horas eram, estou até com vergonha. Dá para ver, né, que eu estou muito envergonhado, não parei de falar ainda. Capítulo 38. Tem aí, Bia, eu não sei se aparece os topiquinhos, né? O topiquinho aqui da minha Bíblia diz assim: Deus responde a Jó e mostra-lhe poder e sabedoria. Verso 1. Chegou uma hora, Deus falou assim: chega, agora eu vou falar com Jó. Boa notícia de hoje. E agora, a boa notícia. Vai chegar a hora em que Deus vai falar. Eu vou falar com o meu servo, eu vou falar com a minha serva. Amém? Aleluia. Talvez você esteja pensando: Deus está em silêncio, Deus não está preocupado comigo, o diabo está deitando e rolando. Mas Deus está falando: vai chegar a hora em que eu vou falar com você. E aí Deus chamou assim, eu acho que o Gabriel ou o Miguel, e falou para eles: eu vou descer lá na terra, eu vou falar com o meu servo Jó. Senhor, como é que o senhor quer ir? Elevador panorâmico, carruagem de fogo, as nuvens. Olha o que Deus escolhe. Jó 38, verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, um tufão, um furacão. Eu fico imaginando, queridos, no meio daquela poeira, quando Jó viu aquele negócio vindo, ele falou: agora já era, agora lascou. Tem um filme, é um filme do Chihuahua. Lembra o vô, Samuel, que filme é esse? Perdidos para Cachorro? É esse mesmo, é esse, da Chihuahua da bolsa, né, que ela é sequestrada. E aí, queridos, ela vai parar no México, porque os chihuahuas vêm do México. E aí ela encontra o grande Montezuma, que é o líder de todos os chihuahuas. Só que na hora que ela pensa, essa cena do filme, ela é icônica. Assista o filme. Eles estão encurralados e eles pensam: agora nós vamos morrer. E aí vem uma poeirada do meio do deserto do México e um barulho ensurdecedor. E eu fiquei pensando, eu falei: mas o que é isso, Samuel, comigo? O que é isso, vovô? E a hora que eles chegam, é um exército de chihuahuas, que era tanto chihuahua, que levantou uma poeira danada. Para e pensa com Jó. Quando Jó viu o redemoinho, falou: agora a casa cai, o pouco que sobrou. Mas era no redemoinho que Deus tinha para falar. Quando o Chihuahua viu aquela poeirada toda, ele falou: agora nós estamos perdidos. Mas a partir dali vinha o livramento. Eu quero profetizar: receba sobre a tua vida, de onde menos você espera. De onde menos você espera, Deus vai trazer resposta que você precisa. De onde menos você espera. Sabe por quê? Não é triunfalismo não, querido, é pela tua fidelidade, é pela tua fé, é pela tua postura, pelo teu posicionamento, que você vai poder declarar: eu te conhecia de andar contigo, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Amém? E Deus vem no redemoinho. E sabe por que Deus não fala nada com Jó? Porque Jó estava revoltado. Quando você lê o 38, você vai entender. Você vai entender. Enquanto Jó não acalmou o seu coração, Deus não falou com ele. Nunca tome decisões quando você estiver irritado.
Eu fiz um propósito com Deus na quarta-feira retrasada. E vocês aqui, que me veem aos domingos, vocês são minhas testemunhas pelo menos de domingo. Mas eu já estou há não sei quantas horas sem gritar com ninguém, queridos. Aleluia. Meu último grito foi numa quarta-feira às 10 da manhã. Gritei com 2. Aí depois que eu gritei com os 2, eu falei: Senhor, eu não aguento mais, eu vou viver de grito em grito. Ele falou: não, vai viver de glória em glória. Aí eu falei: então tá bom. E eu fundei o GA, Gritadores Anônimos, só por hoje. E quando me perguntam: e quando é que o Senhor vai resistir até quando? Eu falei: eu não sei, mas até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Quantas vezes que nós... E olha, irmãos, que eu vou falar, viu? Os amigos de Jó têm vindo assim com toda a força. Tem hora que eu quase escorrego, aí eu dou uma churidecandalabalaias pra cá, uma surfada aqui e ali, e aí eu retomo as rédeas da metrópole, segundo Samuel capítulo 8, e eu falo: não vou gritar. Não vou gritar. Vontade não falta. Porque quando você grita, quando você está revoltado, quando você não está controlado pelo Espírito, teu sangue ferve e você só fala besteira. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração: se cale, porque quando a gente se cala, Deus desce. Quando nós nos calamos, Deus traz a resposta. E quando você olha e vê o redemoinho, você pensa: agora vai acabar tudo. E Deus vem e faz algumas perguntas para Jó. Algumas perguntas que eu anotei aqui. Jó, a primeira: quem estava lá? Você estava lá, Jó, quando eu formei? Hoje a bispa Somi estava dizendo para o Samuel de alguma coisa de Deus criar o ser humano. E eu me lembrei de Jó, porque Deus fala para Jó: quem é que estava lá quando eu formei os ossinhos no ventre da mãe? Você era uma massa informe e o Senhor já tinha preparado esse dia. Primeira pergunta: você estava lá, Jó? Sempre não tem, querido, aquele que vem botar defeito no que você fez? Aí eu vi uma frase uma vez que é muito legal: você que está aqui criticando o que fizemos, por que não estava aqui quando estávamos fazendo e poderia ter nos ajudado? Então, sabe, não deixa ninguém que não estava lá também criticar. E se você não estava lá, não critique. Outra pergunta de Deus para Jó: você me culpa? Queridos, não está na Bíblia isso, mas a nossa tendência natural qual é? Olhar as pingas que os outros tomam, mas nunca olhamos tombo. O que quer dizer isso, bispo? O que quer dizer o seguinte: nós não sabemos a condição que o outro está vivendo, a gente não sabe qual é o problema, nós não sabemos qual é a dificuldade, e já queremos botar um rótulo. E Deus pergunta para Jó: por que você me culpa? Você sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Você sabe o que eu falei de você para Satanás? E você não imagina o que eu vou fazer com você quando essa história terminar, Jó. Mas agora você está me culpando. Uma outra pergunta muito legal que Deus faz para Jó. Acho que são 40 e poucas perguntas que ele faz: eu te devo alguma coisa? Essa é boa. É você que paga minhas contas, Jó? Estou te devendo alguma coisa? Sabe? A gente vai aprender mais sobre o livro de Jó. Mas o que me chama a atenção é que essas 3 fases levaram Jó verdadeiramente a conhecer ao Senhor. Capítulo 42, versículo 5. E eu vou ler esse texto. Fica de pé, porque eu quero encerrar. Jó 42, versículo de número 5. Grudou aqui. Aleluia. Com os ouvidos eu tinha ouvido
falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 10, o Senhor abençoa Jó. Mas sabe quando é que Deus muda a sorte de Jó? Mudou Deus a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Eu acho que essa foi a maior, porque quando Jó fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, a gente pensa, acabou, apitou o juiz, acabou o jogo, pronto, Jó é campeão. Não, querida, ainda tinha uma prorrogação. Porque Deus falou assim: agora eu quero testar você mesmo, Jó. Eu quero que você ore pelos seus amigos, pelos caras que falaram de você, pelos caras que te julgaram, por aqueles que apontaram o dedo para você, por aqueles que disseram que você estava em pecado. Agora, Jó, você vai orar por eles. E sabe o que Jó faz? Jó começa a orar, querido. E quando Jó ora, eu imagino, porque não conta mais sobre o céu, eu imagino no céu já o diabo batendo em retirada e dizendo: contra esse Jó eu não aguento, eu não tenho como lutar. E Deus fala: eu só posso agora abençoar a Jó, eu só posso agora restituir a ele tudo o que ele perdeu em dobro, porque esse é o caráter do meu servo Jó. Levanta as tuas duas mãos aos céus agora. Aleluia. Essa palavra está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Não tem provação que você não possa suportar. Oh, diga para Deus: Senhor, eu não quero mais murmurar. Eu te agradeço porque o Senhor não me abandona. Obrigado, meu Deus, porque nem toda luta, nem toda adversidade ela é causada pelo pecado. Me ensina, Pai, a perseverar. Me ensina a ser paciente, meu Deus. Guarda os meus lábios agora. Aí na tua casa, você que está me ouvindo posteriormente, faça hoje uma aliança com Deus. Entrega a sua vida para o Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor e pede para Deus. Pede para Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu Deus, me dá da tua graça. Oh, Rabachai, Arabarai, Erebarai, Arabarás. Esse vento vai passar, essa luta vai passar. E vai chegar a hora em que o Senhor vai dizer: eu vou descer para falar com o meu servo. Oh, Rabai, Arabarás. Renova hoje a tua aliança com o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Carabarai, Shuridekanda Shayarabarás. Você não tem Yerebarás. seus filhos, seus amigos. Aleluia. Você vai fazer? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. É isso que eu quero fazer. Eu vou adorar. Eu quero adorar ao Senhor, porque eu sei vai chegar a minha hora. Ei, Carabarai, Arabarás. Que seja Oh, Xarabarai, Arabarás. a Ele honra e louvor. Aleluia. Aleluia. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Só quero falar uma coisinha antes com você. Eu acredito que quando Jó, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, era por causa dos conceitos que ele próprio, Jó, tinha de Deus. Você já notou uma coisa? Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus
pelos seus filhos, porque ele dizia: vai que eles pecaram, vai que eles pecaram, vai que eles erraram. Quando a mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, sabe, o que ele fala? Ele fala sobre o refrão dessa música: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho um conceito muito sério do conhecimento de Jó. Jó, porque só andava com Deus, ele achava que Deus tomava as coisas. Os amigos de Jó também pensavam assim. Os amigos de Jó também pensavam que Deus era um Deus punitivo. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo. Deus não amou o bonzinho, Deus não amou o regenerado, Deus não amou quem merecia. Deus amou o mundo, e porque Ele amou, Ele deu. Deus não toma nada. Nós é que jogamos fora, muitas vezes. Nós é que não temos cuidado com aquilo que Deus nos dá. De qualquer maneira, bendito e adorado seja o nome do Senhor nosso Deus. Levanta o teu pão e o teu cálice. Eu consagro a Ti, Senhor, esse pão e esse cálice, que seja verdadeira comida, que seja verdadeira bebida, em nome de Jesus. Porque Deus nos amou, Ele deu. Porque Jesus nos amou, Ele deu o seu corpo e deu o seu sangue. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Com essa alegria e essa certeza, comamos do pão, bebamos do cálice, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Que a paz de Cristo, o amor do Senhor, a bênção de Deus seja sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te leve em triunfo. Meu beijo para você que está me acompanhando aqui desde o começo. Alfredo Baiano, te amo. Marilda, um beijo, querida, orando a Deus pela tua vida. Receba a cura, essa labirintite não vai permanecer. Márcia, querida, Deus abençoe. Um beijo, Samuel, te amo. Vovô e vovó te amam. Maria Felizarda, do grupo Semeadores da Madrugada, um beijo, querida, Deus te abençoe. Carol, Cadinho, um beijo para vocês, Deus abençoe. Rolima, um beijo, querida, Deus te abençoe. Priscila, João, crianças, Deus abençoe. Bispo Toninho, Bispo Eliana, lá de Araçariguama, um beijo, Deus abençoe vocês. Irmã Neuza, Deus abençoe, querida, Deus abençoe a tua casa. Receba do amor, da graça, da vitória de Deus. E como o Senhor estava em todo o tempo com Jó, Ele também está contigo. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai dizer: eu vou descer para falar com o meu servo, para falar com a minha serva, e eu vou mudar a sorte deles. Por isso creia, permaneça, seja fiel. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas ao Senhor.